Eu quero saudar a toda a igreja com a paz do Senhor e quero dizer para a igreja que eu estou muito feliz porque nós temos Jesus em nosso coração e é maravilhoso esse momento que você tem o Senhor Jesus no seu coração. Nós queremos agora falar um pouco da palavra de Deus, mas antes de nós pegarmos a palavra para falar da palavra do Senhor, eu quero fazer uma oração com a igreja. Eu gostaria que toda a igreja agora pudesse orar comigo e todas aquelas pessoas que estão ao alcance desse aparelho que pudessem também orar comigo nesse momento, amém? Então vamos fazer uma oração? Maravilhoso e eterno Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Muito obrigado pela nossa saúde, pela saúde da tua igreja. Eu quero agora, Deus, agradecer ao Senhor por tudo, Pai, e que nesse momento o Senhor possa enviar o teu Espírito Santo, que eu possa, Senhor amado, receber o teu Espírito Santo para transmitir a tua palavra ao coração de cada um dos teus filhos. Todas aquelas pessoas que já estão ao alcance desse aparelho, que possam receber essa oração e que Deus possa abençoar a tua vida pela fé. Eu quero agora, nesse momento, pedir ao Senhor que entre no seu lar, na sua família e comece a abençoar a vida de cada um de vocês. Amém? Mais uma vez eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor e dizer para a igreja que é motivo de muita alegria esse momento que nós podemos estar juntos mais uma vez, né, para falar da palavra de Deus. E eu gostaria de que vocês pudessem me acompanhar no livro de Neemias, né? Neemias, o capítulo 1, e nós podemos observar aqui Neemias, ele faz uma oração, e eu acho interessante que Neemias, ele recebe uma visita do seu irmão, ele era copeiro do rei, e o seu irmão foi fazer uma visita a ele. E naquele momento que o seu irmão vai fazer essa visita, nós podemos observar ali que ele leva a notícia na situação que se encontrava Israel. A situação que encontrava Israel. Israel tinha sido saqueada, os muros tinham sido quebrados, derrubados, as portas tinham sido queimadas ao fogo. E quando Neemias recebe essa notícia, ele fica muito triste, ele fica muito angustiado e ele começa a orar a Deus e pedir a Deus uma resposta de tudo aquilo que estava acontecendo. Que muitas das vezes o que acontece em nossas vidas é isso, nós buscamos o Senhor, oramos, e às vezes está alguma coisa acontecendo em nossas vidas, e nós queremos saber o porquê, às vezes oramos, às vezes choramos, às vezes lamentamos. E Neemias, ele ficou muito triste quando ele sabe que a sua cidade natal, onde ele tinha enterrado seus pais ali, aquela cidade estava toda exilada, né? As pessoas foram levadas ao cativo, e nós podemos observar ali que aquilo entristece muito o coração de Neemias. Aqui no capítulo 1, ele diz aqui assim, a palavra de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susa, fortaleza. E veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restauraram o cativo acerca de Jerusalém. Então, nós podemos observar aqui que Anani era irmão de Neemias. Pegou algumas pessoas em Jerusalém e foi até Neemias e contou a situação que estava acontecendo em Jerusalém. E no versículo 3 ele diz assim, e disseram-me, os restantes que foram levados para o cativo lá nas províncias estão em grande para os cativeiros. Lá na província estão grande miséria, desprezo, e os muros de Jerusalém fendido, e as portas queimadas ao fogo. Então ele conta para Neemias a situação que se encontrava Israel,
a situação que estava ali Israel. E nós podemos observar que Neemias aí ele começa a orar, ele chora, ele ora, ele pede a Deus uma resposta de tudo aquilo que estava acontecendo. E nós podemos observar aqui que ele, naquele momento que ele se entristece, o semblante de Neemias fica diferente. E o rei começa a observar a situação de Neemias e pergunta para ele por que ele estava triste. E ele responde para o rei: mas meu rei, como eu não poderia estar triste? A minha cidade natal, onde meus pais estão enterrados, foi levada ao cativo e as portas foram queimadas, os muros foram destruídos e as pessoas que estavam ali, restaram poucas pessoas, e essas que restaram estão passando por necessidade. Então eu me sinto muito triste, muito angustiado com isso. E nós podemos observar que através disso Neemias consegue uma carta com o rei, para que ele pudesse ir até a sua cidade natal e que ele pudesse consertar lá os muros que havia caído, as portas que haviam queimado. E o que eu quero trazer essa palavra para a igreja hoje, nesses dias de hoje que nós estamos vivendo, é justamente isso. As pessoas às vezes vão esquecendo de orar ao Senhor, de buscar a Deus, de consagrar, de jejuar. Às vezes nós vamos nos acomodando. E nós podemos observar que a resposta está na oração, está na consagração, está no jejum. A nossa resposta hoje, da nossa vitória, consiste nisso. Então a igreja não pode parar de orar, a igreja não pode parar de consagrar, de jejuar. E hoje nós passamos uma situação semelhante à situação que Israel estava passando. Nós podemos observar ali, a primeira situação que o inimigo faz é o quê? Pegar Jerusalém, as pessoas que estavam ali, levar ao cativo, prender aquelas pessoas. Eu não sei se os irmãos podem bem observar hoje que quantos irmãos hoje estão dentro de casa, às vezes, cativo. Poderíamos toda a igreja estar junto hoje, buscando ao Senhor no templo, mas o inimigo criou uma situação em que nos leva a ficar da mesma situação, exilados, presos, escondidos. Mas uma situação não pode deixar que nós paramos de orar, paramos de consagrar. E nós só vamos vencer, nós podemos observar, eu achei tão interessante que quando Neemias ora, nesse período que ele começa a orar, ele começa a buscar a presença de Deus ali, ele percebe que a mão do Senhor estava favorável a ele. A mão de Deus estava favorável a Neemias, ao ponto de Deus tocar no coração do rei, dar uma carta para ele, para que ele pudesse ir para a cidade lá, consertar os muros e consertar as portas que haviam sido queimadas ao fogo. E que Deus nos fala hoje, através dessa palavra, justamente isso. Nós precisamos reparar os nossos muros. Nós precisamos fechar todas as brechas. Nós precisamos hoje, na verdade, toda a igreja precisa hoje o quê? Nós precisamos hoje, em cada brecha que está nesse muro, que nós possamos orar ao Senhor para que essa brecha seja fechada. Essa porta, porque nós podemos observar, a brecha é onde o inimigo nos avista. E quando nós fechamos todas as brechas, através da oração, através da busca no Senhor, ler a sua palavra, nesse momento que nós começamos a buscar a Deus através da sua palavra, é o momento em que você começa a fechar todas as brechas. E eu achei interessante que a brecha era um lugar onde o inimigo poderia avistar Israel. Os muros estavam cheios de brecha. Ficou um alvo fácil para o inimigo. E nós podemos observar que o inimigo, ele poderia, de que maneira, nos enxergar Israel, através das brechas. Por isso que o Senhor hoje chama muitas pessoas para ser o quê? Reparadores de brecha, fechar todas as brechas. E Neemias fez isso, contratou pessoas que poderiam consertar os muros, fechar todas as brechas, homens preparados. Então Deus quer que você seja esse carpinteiro, que nós possamos fechar todas as brechas, buscando a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma.
nesse momento dessa epidemia, é o momento que a igreja tem que orar, tem que buscar, não podemos deixar de orar. Buscar o Senhor pelas madrugadas, interceder uns pelos outros. É isso que o Senhor tem nos chamado, reparadores de brecha. E nós podemos observar aqui a porta. Qual o sentido da porta? A porta é onde dá o espaço para que o inimigo possa entrar. Se a sua casa hoje está sem uma porta, é uma oportunidade para que o inimigo possa entrar dentro da sua casa e saquear a sua casa. Nós temos que consertar as nossas portas, espiritualmente dizendo. Buscando ao Senhor de todo o nosso coração, buscando o Espírito Santo, caminhando na palavra de Deus. É um momento em que nós temos a oportunidade de ler mais a palavra. Buscar o Espírito Santo através da palavra de Deus para que possa nos orientar. Para que nós possamos, como nós podemos hoje consertar esse muro, consertar essa porta que está estragada. E nós sabemos que essa foi uma das oportunidades para o inimigo parar a igreja. Mas nós não vamos parar, irmãos. Nós somos reparadores de brecha. E o Senhor tem te chamado para isso. E eu achei uma coisa interessante aqui no versículo 6. Veja bem o versículo 6. Estejam, pois, atentos, e os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo. Neemias fala para Deus, para que Deus pudesse estar atento à oração que ele estava fazendo. Era um clamor, era um momento que Neemias poderia conversar com Deus. Hoje, a nossa maneira de conversar com Deus é através da oração. Se a igreja não orar, não tem como você obter resposta de Deus na sua vida. E uma igreja que ora, ela tem a resposta de Deus. O Senhor tem essa resposta na sua vida. E nós podemos observar que ele fala aqui, Senhor, veja bem no versículo 6, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo. Ele estava clamando, ele estava pedindo, ele precisava de um socorro. A igreja precisa de um socorro, nós precisamos de um socorro. E nós podemos observar aqui, continuando ainda no versículo 6, quando ele fala assim, que eu hoje faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Ele estava orando de dia e de noite. Ele não cessou de orar. Ele sabia que o caminho, a resposta que ele tinha de Deus seria através da oração, para falar com o Senhor. A igreja precisa orar, a igreja precisa buscar o Senhor. Nós não podemos, nesse momento que nós estamos sem ter essa oportunidade de estar na igreja, nós parar também com as nossas atividades de oração, de consagração. Não, a igreja precisa orar, a igreja precisa consagrar, a igreja precisa jejuar. O que é consagração? É nos separarmos para o Senhor, o momento em que você se separa para Deus. Você tira aquele tempo para que você possa fazer a sua oração ao Senhor. Você tira o seu tempo para que você possa verdadeiramente buscar o Senhor. É separar das coisas do mundo. Porque agora é uma oportunidade que o mundo te dá para que ele possa infiltrar dentro da sua casa por essa brecha e tirar a sua visão, tirar nesse momento de você estar com o Senhor. Então, valor e importância é essa, de você poder buscar o Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma. E ele fala aqui assim, olha, ele estava orando de dia e de noite pelo povo de Israel. Aí ele fala aqui assim, no versículo 7, de todos nós. Aí ele fala a respeito do pecado que Israel havia cometido, a situação que Israel estava se encontrando, por causa do que Israel, o que levou Israel a ser saqueada, as pessoas serem levadas ao cativo, ficar poucas pessoas dentro de Israel.
E as pessoas que se restaram ali, eles começaram a passar necessidade, fome. Por quê? Porque eles não tinham porquê. Foram tudo destruídos, foram acabados. E no versículo 7 ele diz assim, ó, de todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Ele começa a lembrar. Aí ele lembra na situação que encontrava Moisés lá, e que o povo tinha cometido a mesma situação que Israel agora estava cometendo, a mesma situação, a mesma inflação. De quê? Aquele povo não estava orando, não estava mais buscando ao Senhor, não estava mais meditando na palavra de Deus, nos estatutos. Eles estavam se corrompendo. E eu achei interessante esse versículo 7, é isso. Ele olha e diz o quê? Ele reconhece. Senhor, nós reconhecemos que nós pecamos contra o Senhor, que nós fizemos aquilo que não era bem aos seus olhos. Aí ele fala aqui nesse último parágrafo, nesse último ponto, ele diz aqui assim, ó. Vamos ver o versículo 7 novamente. Ele diz assim: de todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos. Eles não estavam guardando os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenastes a Moisés, o teu servo. Eles não estavam guardando. E eu pergunto para a igreja hoje. Hoje nós vivemos a dispensação da graça. Tem o Senhor Jesus, que Ele é o nosso advogado. A qualquer momento nós temos acesso a Ele, a pedir perdão dos nossos pecados e buscar o Senhor de todo o nosso coração. Será que seria diferente? Então nós podemos observar da mesma maneira. Acontece hoje se nós não obedecemos o Senhor Jesus. Ele pagou o preço, Ele morreu na cruz pela minha vida. Então o que Ele requer de mim é o quê? Santidade, uma vida de oração, uma vida cheia do Espírito Santo, consagrando. O próprio Jesus Cristo disse para os seus discípulos, os discípulos chegou para Jesus e falou: Senhor, não conseguimos expulsar aquele demônio. Jesus chegou para eles e falou para os discípulos bem assim: olha, tem certa casta de demônios que só expulsa através de jejum e de oração. O próprio Jesus Cristo falou para os discípulos e nos deixou também a oração, que é verdadeiramente o cristão tem que orar, tem que buscar, tem que meditar na palavra de Deus. E no versículo 8, veja bem o versículo 8. Versículo 8 ele diz assim, ó, lembra, ele fala para Deus. Neemias chega para Deus e fala com Deus. Eu achei interessante esse momento quando Neemias fala para Deus. Veja bem o que ele diz para Deus. Olha bem, no versículo 8, Neemias conversa com Deus. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: vos transgredirei e eu vos espalharei entre os povos. Neemias conversa com Deus e fala para Deus a respeito do que ele havia falado com Moisés lá atrás, que o povo havia transgredido contra o Senhor, e que chegaria um momento que Deus ia espalhar esse povo. E Neemias lembra disso aqui atrás. Olha Neemias aqui na frente, ó. Bem na frente, Neemias lembra na situação que o povo de Israel passou lá com Moisés, a mesma situação. Aí ele lembrou, ele fala com Deus aqui, ó, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vos transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E chegou um momento aqui que esse povo foi levado, eles foram espalhados, eles foram levados ao cativo. E Neemias lembra disso. E Neemias conversa com Deus. E no versículo 9 ele diz assim, ó: e vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos. O próprio Deus falando, ó: e vós vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos. Eu estarei então, ainda que o vosso rejeitado estejam no cabo do céu, de lá os ajuntareis e os trarei a lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu povo.
mais uma vez Deus dá uma oportunidade para Israel. Que lá do céu ele estava vendo, e que mais uma vez ele ia juntar esse povo. Então Neemias faz essa oração e ele conversa com Deus a respeito disso. E eu achei interessante que quando Neemias chega na sua terra, ele chega na sua cidade natal, ele pega as pessoas que sobraram, as que restaram. E eu achei interessante que ele, quando chegou na cidade lá, que ele recebe aquela carta, o rei dá uma carta para ele, e ele recebe uma carta para que pudesse ir até os governadores, receber ali doações para que pudesse fazer a construção lá do templo que tinha quebrado, os muros que tinham caído, as portas que tinham queimado. Ele recebe ali uma carta, e que o rei também deu outra carta a ele, porque ele recebeu uma carta para que ele pudesse sair ali daquela cidade onde ele estava, e para que fosse até Jerusalém. É como se fosse um passaporte. O rei dá lá a ele um passaporte, para que ele pudesse, quando ele saiu de Suzã, daquela cidade onde ele estava com o rei, ele saiu dali e foi para a sua terra, e ele precisava passar por algumas fronteiras, e ele precisava dessa carta do rei, mostrar para aqueles guardas, aquelas pessoas que estavam ali, que ele tinha aquela carta, que ele poderia ir à sua cidade. E recebeu mais uma carta para que pudesse receber ali as doações daqueles governadores daquela cidade, da cidade de Jerusalém. E nós podemos observar que quando ele chega na sua terra, ele montou naquele cavalo e saiu à noite, fazendo uma vistoria na cidade e olhando a situação que estava lá. Mas a Bíblia diz que, mais à frente a Bíblia diz que ele recebe também os seus inimigos. Os mensageiros de Tobias, ele recebe lá. E os mensageiros de Tobias começam a criticar Neemias pela situação do que ele estava fazendo. Mas Neemias falou uma palavra maravilhosa. Ele disse que a mão do Senhor era favorável a ele. Por que a mão de Deus era favorável a Neemias? Porque Neemias estava orando, Neemias estava buscando a presença do Senhor. E ele teve essa visão de ver a mão de Deus estendida ao seu favor. E que hoje, irmão, você pode também ter essa mão estendida ao seu favor. É o momento em que nós reconhecemos que nós somos feitos de um material frágil, e que nós carecemos e nós precisamos do Senhor, e que não podemos apartar dele. Romanos, o capítulo 8, versículo 35, o que ele diz? O que me separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a espada, a nudez, o perigo? Ele diz que nada disso pode te separar do grande amor do Senhor. Nada. Nada pode. E ele disse que tribulações, problemas nós íamos ter, mas nós não estaríamos só. Nós lembramos ali quando Moisés morre, é uma situação maravilhosa, irmão. Quando Moisés morre, o que acontece quando Moisés morre? A primeira situação que quando Moisés morre é o que? Deus levanta um sucessor, uma pessoa para estar na posição de Moisés, Josué. E quando Deus levanta Josué, ele fica preocupado. Mas meu Senhor, eu não sei nem falar, eu não sei o que falar. E o Senhor falou com ele: não temas, porque eu serei contigo. Eu estarei contigo, Josué. Ele diz: pega o meu povo e passa o Jordão. Deus quer que nós passamos o Jordão. O Senhor quer que nós passamos essa prova, essa luta, mas juntos. Nós não podemos estar espalhados. E Deus nos deu essa oportunidade, desse aparelho hoje, dessa comunicação, para que hoje nós pudéssemos estar juntos, buscando ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Eu chamo a atenção da igreja hoje. Vamos ser reparadores de brecha. Vamos consertar os muros. Vamos colocar porta nova na nossa casa. Quando diz porta nova, é onde você tem um cadeado e fecha essa porta para que o inimigo não entre na sua casa. Porque existe muitas maneiras em que o inimigo possa entrar em nossas casas. E o Senhor quer que hoje é o momento de nós buscarmos o Senhor através da palavra, enchermos da palavra. E Josué, quando Deus manda que ele passe o Jordão, ele fala para Josué: não temas, porque
eu serei contigo. Aonde tu passares, eu serei contigo. Aonde você chegar, Josué, ali eu estarei contigo. Então Deus quer hoje estar dentro da sua casa, da sua família, da sua vida. E o Senhor quer isso hoje. E nós sabemos aqui a situação de Neemias, que ele recebe lá os seus inimigos, criticando. Se uma raposa passar, apenas o vento da raposa vai derrubar esses muros. Ele viu que não estava muito bom, mandou um mensageiro, vai lá e fala para Neemias que eu preciso falar com ele. Sabe qual foi a resposta de Neemias para essas pessoas? Para o mensageiro de Tobias? Volta e fala para Neemias que nós não podemos parar, porque nós estamos construindo uma grande obra. Meu irmão, você não pode parar, porque você está construindo uma grande obra. Deus hoje, Ele quer colocar na sua casa uma porta nova. O Senhor hoje quer levantar e reforçar os muros da sua casa. Essa casa é você, meu irmão. Essa casa sou eu. Ele diz que nós somos a morada do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor. Então o Senhor quer que hoje esses muros sejam erguidos. Amém? Deus é uma coisa maravilhosa, irmão. Ele vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Ele vai te ajudar. Mas Ele precisa de alguém que coloque a mão sobre o muro. Ele precisa de alguém que levante essa porta e coloque no lugar. Coloque trancas novas. Eu te chamo a atenção da igreja hoje para essa palavra. Vamos verdadeiramente arrumar a nossa casa, ajeitar a nossa casa. Leia a palavra de Deus, busque através da palavra. Os momentos que você estiver na sua casa, tire o tempo para que você possa ler a palavra, para que você possa meditar na palavra. Se você hoje pegar o seu celular, você vai ter inúmeras mensagens bíblicas. Leia, participe de uma palavra, né? Seja qual for o pastor, mas que você não fique sem meditar na palavra, sem buscar a palavra de Deus. Eu quero deixar essa palavra para a igreja. Eu quero deixar essa palavra para você nesta hora. Eu quero que você receba ela. Amém? Eu quero deixar essa palavra para a igreja. Quero que você, igreja do Senhor Jesus, permaneça firme. Vamos estar juntos. Eu estarei orando pela igreja, estarei... se o irmão quiser uma visita na sua casa, não tem problema, me ligue. Mande uma mensagem para mim, que eu vou na sua casa, nós vamos estar orando junto, não tem problema. Leva a minha máscara, leva meu gel, mas eu posso ir na sua casa lá e orar com você. Mande uma mensagem para mim através do celular, eu estarei na sua casa, não quero também invadir a sua casa, eu quero que você tenha essa privacidade, mas que você possa também estarmos juntos, né? Então eu quero deixar aberto para você, meu irmão, minha irmã, que deseja uma visita, mande para mim, que eu estarei indo na sua casa, orando com você, te ungindo e abençoando a sua família e abençoando a sua casa. Amém? Eu quero orar com a igreja do Senhor Jesus agora e apresentar a sua vida. Quero pedir ao Senhor que Ele venha derramar sobre você a unção, a graça. Essa semana agora que vai se iniciar, que seja uma semana de bênção, uma semana de vitória. Amém? Eu vou estar conversando com o nosso irmão para sexta-feira agora. Vou conversar com o irmão Vilmar e pedir para ele para que ele possa trazer a palavra para vocês no live também, né? Na sexta-feira. Nós estaremos acompanhando ele, porque isso é muito importante, irmãos. Né? Ele pode trazer essa palavra e nós podemos estar juntos, orando e buscando a presença do Senhor. Irmão Newton, né? Milton. Então eu vou conversar com ele, mandar ligar para ele, pedir para ver se na sexta-feira ele possa trazer o estudo bíblico para a igreja. Nós estaremos todos juntos acompanhando o estudo bíblico do nosso irmão. Ele tem uma palavra muito boa, é um homem abençoado por Deus. Deus levantou ele e tem nos ajudado, amém? Então vamos orar com a igreja agora, fazer uma oração por vocês. Abaixa, curva a sua cabeça agora, feche seus olhos comigo, igreja.
Maravilhoso e eterno Pai, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Derrama sobre a vida da tua igreja a tua unção, a tua graça, e que essa semana que vai iniciar, que seja uma semana de bênção, de vitória, que o Senhor possa entrar em cada família e abençoar, Pai. Também te peço, Deus, que o Senhor possa visitar as nossas autoridades, o presidente da República, que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que fazem parte, Deus, da política hoje, os governadores, que o Senhor possa entrar, Senhor amado, e abençoar essas pessoas. E que possamos mais breve, Senhor, estar com a igreja reunida na tua casa, buscando e orando juntos, Senhor. Te peço, Pai. E que essa semana seja uma semana de grande vitória. Eu quero abençoar a vida da tua igreja, os que são dizimistas, que o Senhor possa agora visitar as finanças de cada um dos teus filhos e derramar sobre eles a tua graça e a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha fartar sobre os celeiros de cada um deles. Eu quero agradecer de todo o meu coração e abençoar a tua igreja em nome de Jesus. Eu quero deixar a toda a igreja agora um forte abraço, um beijo grande do pastor Gilmar. Amém? Que Deus os abençoe grandemente.